Olá, meu nome é Luiz Fernando Maia, componente curricular de Educação Física. Hoje estaremos trazendo uma aula para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, na área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, com conhecimento específico, brincadeiras e jogos, jogos e tabuleiro. O Núcleo Regional de Educação, Francisco Beltrão. Aqui estão alguns objetivos da nossa aula. Conhecer a história e o contexto mundial, regional, nacional e local dos jogos de tabuleiro. Experimentar e fluir jogos de tabuleiro, considerando principalmente as culturas indígenas e afro-brasileiras. Recriar e ressignificar as regras, experienciar os jogos de tabuleiro e enfatizar principalmente a manifestação do lúdico. Um pouquinho da história dos jogos de tabuleiro, que é bem extensa, mas é muito interessante. Os jogos de tabuleiro eram muito populares na Grécia e em Roma, na Itália. Então, eles, ao longo do tempo, ganharam inúmeras adaptações e foram evoluindo, mudando as formas de jogar. O jogo mais antigo de que se tem registro dos jogos de tabuleiro se chama Mancala. Um jogo de captura de peças, com viés matemático, um jogo de contagem. Vem lá de 7.000 anos antes de Cristo. Outro jogo muito interessante e muito antigo também se chama o Jogo Real de Ur, um jogo no qual o jogo de tabuleiro chamado Gamão foi inspirado, um jogo também de transporte de peças, E também temos um outro jogo muito interessante, antigo, do qual o xadrez, que talvez seja o jogo mais tradicional dos jogos de tabuleiro, teve as suas características vindas desse jogo, que se chama chaturanga. Características, com 2 exércitos, um de cada lado, onde cada um tenta capturar aí vencer o oponente, invadindo e derrotando o seu adversário. Então, os jogos de tabuleiro, desde a sua criação, têm muito benefício para quem joga, tanto no desenvolvimento do raciocínio, o senso de estratégia, o foco, a determinação, e vem aí até os dias de hoje sendo muito importante na aprendizagem. No Brasil, ainda falando um pouquinho do contexto histórico, um dos principais jogos de tabuleiro, e talvez um dos mais antigos, é o jogo da onça, que foi encontrado em diversas tribos aqui no nosso país, principalmente na tribo Bororó. Então, o jogo da onça, como que ele é? Como que ele foi inventado? É um jogo onde 2 oponentes participam, um contra o outro, 2 pessoas participam. Um jogo de fuga, que originalmente se jogava ali no chão, com pedras, sementes, com o que se tinha disponível. E com o passar do tempo foram criando os tabuleiros, até chegar a esse tabuleiro aqui confeccionado, que está aqui disponível para você estar observando. Então, o jogo é composto por um oponente vai representar a matilha, vai ser os cachorros, e um oponente vai ser a onça. Aqui a onça está com uma tampinha azul e a matilha representada pelas tampinhas vermelhas. Demonstrando aqui na prática como funciona: a onça faz o primeiro movimento de fuga, os cachorros também vão tentando cercar. Qual o objetivo de quem representa a onça? Vencer a matilha capturando os cachorros. Que maneira captura?
ela come, né, a onça come os cachorrinhos pulando por cima de um ponto ao outro. Quando o cachorro fica posicionado em um local onde a onça pode pular por cima, é capturado. Então, quando ela captura 6 desses tampinhas vermelhas, né, desses cachorrinhos, o oponente que tem ali representando a onça vence. Quando que os cachorrinhos vencem? Quando eles cercam a onça. Quando eles vão cercando a onça, né? Até cercar ela e vencer o jogo. Certo? Temos aqui a representação do tabuleiro de maneira virtual. O tabuleiro é feito em cima de uma tábua, pode ser, ou de um papelão, com um quadrado maior e um triângulo. Dentro do quadrado maior são feitos 4 quadrados menores. Dentro de cada quadrado menor é feito um X e uma cruz, onde vamos ligar os pontos. No triângulo também é feito ali uma cruz, né, uma linha transversal, divide os 2 triângulos no meio e se forma aí o jogo da onça. Usando o recurso chamado Word Wall, podemos também jogar, né, ou diversos jogos de tabuleiro, inclusive o jogo da onça. Eu vou demonstrar aqui um jogo de tabuleiro que nós podemos estar jogando nessa plataforma. Aqui um jogo de memória, pode ser feito em cima de um tabuleiro também. Embaralhando as peças. Um jogo, não é o pai. Outro, também não é. Achando outro, xadrez. Não achamos. Mas é de fazer o par jogo da memória. Tem vários tipos de jogos tradicionais de tabuleiro. Temos também jogos que são mais pedagógicos, né, que nos mostram aqui, por exemplo, os benefícios que temos quando praticamos os jogos de tabuleiro. Certo, pessoal? Chegamos agora então na nossa primeira atividade aqui na nossa aula. Proposta de atividade: os alunos vão realizar uma pesquisa nas suas casas com seus familiares, com os pais ou com os responsáveis, trazendo para a escola para demonstrar para os colegas quais eram os jogos que esses familiares jogavam na sua infância, né? Ou se eram jogos tradicionais ou se eram jogos até mesmo que eles mesmos inventaram de tabuleiro. Trazer para a escola e demonstrar para a turma, para os colegas. A segunda atividade será a confecção do jogo de tabuleiro, jogo da onça. Também conhecido como adubo. Então, quais são os materiais utilizados para a confecção desse jogo? Tampinhas de litro descartável de 2 cores, um representando a matilha, o outro representando a onça. Canetão, para tracejarmos o campo do jogo. Régua e uma madeira para fazer como tabuleiro. Podemos também, naturalmente, estar substituindo esses materiais por diversos outros materiais. Podemos estar realizando o jogo como ele era feito originalmente, com pedrinhas, com sementes, com grãos. Podemos utilizar um papelão no lugar da madeira para representar o tabuleiro. Diversas maneiras de adaptações para a gente estar conseguindo confeccionar aí o nosso jogo da onça. Então, depois do jogo confeccionado, pessoal, durante o nosso trimestre, nós vamos demonstrar para toda a escola esse jogo confeccionado, demonstrar como se joga, quais as principais estratégias, quais os benefícios. E também, nesse momento, vamos introduzir outros jogos de tabuleiro, mais tradicionais também. Xadrez, jogo da velha, damas,
ludo e trilho, entre outros que surgirem aí no decorrer das nossas aulas. Chegamos aqui, pessoal, então nas nossas referências, e isso é tudo.